do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de estar pessoalmente com vocês. Então, vamos iniciar aqui hoje a nossa lição. É a lição 4. E a nossa lição hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Se vocês puderem me acompanhar junto aí, eu espero vocês pegar a Bíblia para nós dar uma lida para poder entender um pouco sobre a nossa história de hoje. Agora eu vou ler para vocês o texto bíblico de hoje, que, como já disse, que é no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que tiveste certeza, sabendo de quem o aprendeste, e que desde criança sabes as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O memorizando de hoje é: ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 9. A história de hoje nos conta aqui sobre Paulo, que Paulo era um missionário que levava a palavra de Deus por onde ele fosse. E Paulo ele conseguiu conquistar muitos judeus levando a palavra de Deus, mas também ele era muito perseguido pelos os outros líderes, né, das outras regiões, né, não gostava que Paulo pregava sobre Deus. Então Paulo percebeu que ele precisava de alguém para continuar levando a palavra de Deus, porque ele sabia que um dia eles iam conseguir pegar ele, né? Então, sofrendo essas perseguições, Paulo percebeu que precisava de alguém para continuar a sua evangelização, né? Para pregar, continuar, né? A sua peregrinação. Aí Paulo, percebendo isso, ele escreveu uma carta para Timóteo, porque sabia que Timóteo já era um conhecedor da palavra, porque ele lia a Bíblia, ele estudava a Bíblia. E Paulo viu que Timóteo era o escolhido para continuar sua boa obra nessa caminhada dele. Então ele escreveu cartas para Timóteo. Só que, como naquela época não tinha comunicações, demorava para chegar a carta até Timóteo. Paulo, então, escreveu essa carta para Timóteo para encorajar ele para continuar a levar a palavra, para ele não desistir, mesmo nas tribulações, ele continuar perseverante na palavra de Deus. Então, falando do Timóteo, que desde novo, desde criança, ele era instruído a ler a Bíblia pela sua avó, pela sua mãe. Então, ele já conhecia muito da Bíblia desde criança, igual vocês estão aprendendo com seus pais, com suas avós. Que vocês continuam assim, lendo a Bíblia, levando a palavra, ensinando aqueles que não creem em Deus, para poder saber que só Deus que pode fazer tudo por nós. Então, Paulo sempre escrevia cartas para Timóteo, instruindo ele sobre a palavra de Deus, para ele poder sempre continuar levando a palavra, sempre ensinando as pessoas, as boas obras, nunca se esquecer da palavra de Deus. Então, criança, assim como Timóteo tinha Paulo como referência, né, ensinando ele sempre a palavra de Deus, assim são vocês também que tem nosso pastor, nossa pastora, tem escola dominical, que é para aprender a palavra de Deus, tem nossa família, que é nossa mãe, nosso pai, irmãos, né, para aprender mais, para a gente nunca esquecer da palavra de Deus, sempre pôr em prática aquilo que aprendemos, nunca esquecer, sempre guardar em nosso coração a palavra de Deus, e que vocês continuem assim, leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, vamos ler até voltar tudo ao normal, mas pratique a Bíblia em casa, com a sua família, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Para finalizarmos então a nossa lição de hoje, crianças, vamos ler de novo memorizando, para vocês guardar e não esquecer, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações,
e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Filipenses 4, versículo 9. Então, para finalizarmos então de vez, vamos orar, vou orar com vocês, para Deus abençoar a vida de cada um. Senhor, meu Deus, te agradeço por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor continue nos abençoando, que possamos sempre estarmos atentos à Tua palavra, Pai, e guardar no nosso coração. Abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, paz do Senhor, crianças, até a próxima lição. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Amém. Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de estar pessoalmente com vocês. Então, vamos iniciar aqui hoje a nossa lição. É a lição 4. E a nossa lição hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Se vocês puderem me acompanhar junto aí, eu espero vocês pegar a Bíblia para nós dar uma lida para poder entender um pouco sobre a nossa história de hoje. Agora eu vou ler para vocês o texto bíblico de hoje, que, como já disse, que é no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que tivesse certeza, sabendo de quem o aprendeste, e que desde criança sabes as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O memorizando de hoje é: ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 9. A história de hoje nos conta aqui sobre Paulo, que Paulo era um missionário que levava a palavra de Deus por onde ele fosse. E Paulo ele conseguiu conquistar muitos judeus levando a palavra de Deus, mas também ele era muito perseguido pelos os outros líderes, né, das outras regiões, né, não gostavam que Paulo pregava sobre Deus. Então Paulo percebeu que ele precisava de alguém para continuar levando a palavra de Deus, porque ele sabia que um dia eles iam conseguir pegar ele, né? Então, sofrendo essas perseguições, Paulo percebeu que precisava de alguém para continuar a sua evangelização, né? Para pregar, continuar, né? A sua peregrinação. Aí Paulo, percebendo isso, ele escreveu uma carta para Timóteo, porque sabia que Timóteo já era um conhecedor da palavra, porque ele lia a Bíblia, ele estudava a Bíblia. E Paulo viu que Timóteo era o escolhido para continuar sua boa obra nessa caminhada dele. Então ele escreveu cartas para Timóteo. Só que, como naquela época não tinha comunicações, demorava para chegar a carta até Timóteo. Paulo, então, escreveu essa carta para Timóteo para encorajar ele, para continuar a levar a palavra, para ele não desistir, mesmo nas tribulações, ele continuar perseverante na palavra de Deus. Então, falando do Timóteo, que desde novo, desde criança, ele era instruído a ler a Bíblia pela sua avó, pela sua mãe. Então, ele já conhecia muito da Bíblia desde criança, igual vocês estão aprendendo com seus pais, com suas avós. Vocês continuam assim, lendo a Bíblia, levando a palavra, ensinando aqueles que não creem em Deus, para poder saber que só Deus que pode fazer tudo por nós. Então, Paulo sempre escrevia cartas para Timóteo, instruindo ele sobre a palavra de Deus, para ele poder sempre continuar levando a palavra, sempre ensinando as pessoas as boas obras, nunca se esquecer da palavra de Deus. Então, criança, assim como Timóteo tinha Paulo como referência, né, ensinando ele sempre a palavra de Deus, assim são vocês também que tem nosso pastor, nossa pastora, tem escola dominical, que é para aprender a palavra de Deus, tem nossa família, que é nossa mãe, nosso pai, irmãos, né, para aprender mais, para a gente nunca esquecer da palavra de Deus, sempre pôr em prática aquilo que aprendemos, nunca esquecer, sempre guardar em nosso coração a palavra de Deus, e
que vocês continuem assim, leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, vamos ler até voltar tudo ao normal, mas pratique a Bíblia em casa, com a sua família, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Para finalizarmos então a nossa lição de hoje, crianças, vamos ler de novo memorizando para vocês guardar e não esquecer, que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Filipenses 4, versículo 9. Então, para finalizarmos então de vez, vamos orar, vou orar com vocês, para Deus abençoar a vida de cada um. Senhor, meu Deus, te agradeço por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, que o Senhor continue nos abençoando, que possamos sempre estarmos atentos à Tua palavra, Pai, e guardar no nosso coração. Abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, paz do Senhor, crianças, até a próxima lição. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Amém.